que podemos estar aqui. Tá? Isso é muito importante para nós. Irmãos, quando fiz o programa, aí, olhando para esse salmo, eu pensei, esse é da Ellen, para a abertura. E enquanto a Ellen estava falando, já na escolha daquele dia, eu lembrei de uma história, eu gostaria de colocar para vocês um pouco dessa história. Complementando não o que a Ellen disse, mas emendando junto com os cânticos, especialmente o último cântico também. Na Alemanha, Vater Bundeswehr seria o pai Bundeswehr, que é sobrenome, e Vater é pai. E ele era o pai da diaconia feminina, ou seja, ele organizou toda a diaconia feminina na Alemanha, ou seja, as freiras evangélicas. E sabemos que depois se adicionaram várias freiras católicas, especialmente da Polônia, e que ele organizou o trabalho missionário dessas freiras para outros países. E sempre no Mutterhaus, que seria a casa da mãe, ou geral, onde as diaconias aprendiam a ser diaconia e tudo aquilo, numa dessas casas na Alemanha tinha uma diaconisa muito rígida, e ela olhava exatamente para o dom de servir dessas moças. Elas não casavam, elas eram freiras literalmente com hábito, lembrando que o Hospital Dona Helena, aqui em Joinville, é fruto desse trabalho. Tá? Ele era chamado de Helenchef, seria, né, lembram? Em alemão, ele é onde eram as mães que davam os filhos. Era uma casa de parteiras, no caso, né? E as freiras faziam isso. E tem em Curitiba também, né, o Hospital Evangélico em Curitiba, é uma potência, fundada também por essas freiras. Tá? E tem o Espírito Santo também, Rio Grande do Sul também tem, o Hospital Taquaras, lá, né? Então é um hospital de referência na região sul. Então essas mulheres trabalharam, e aí entrou uma jovem para ser freira. E a chefe, a diaconia-chefe, ela disse, ela não tem dom para ser freira. E aí eles chamaram ela, um comitê chamou ela para dar essa notícia, que ela queria que se retirar desse lar. Ela não serviria. E foi um impacto muito grande para essa moça. E ela disse, não, eu tenho dom. Aí ela pediu, então me deixe servir ao menos no estábulo das vacas. E aí tem aquele versículo que ela disse, onde no abismo estás, eu estarei contigo. E essa jovem, ela se baseou exatamente, ela disse, onde Deus está, eu quero estar. Então, Deus está no estábulo das vacas, lá eu quero estar. E passou-se alguns anos, ela trabalhando no estábulo das vacas, cuidando das vacas, da casa, da diaconia, porque tinha o leite, manteiga, queijo, nata, né? E aí veio o Vater Bundeswehr para fazer uma assembleia com as freiras de todos os lugares da Europa. E de manhã cedo, às 5 horas, ele foi acordado com um lindo canto de uma pessoa cantando. E ele não conseguia definir aonde era esse canto. E isso ficou na cabeça dele. Aí no outro dia de manhã, a mesma coisa, só que hinos diferentes, e eram hinos, não eram cânticos, hinos. E aí ele, intrigado, levantou, saiu do quarto e foi procurar de onde veio essa voz. E aí ele chegou no estábulo das vacas, bastante longe, mas a voz do canto a gente podia ouvir. E quando ele chegou lá perto, ele não se identificou com ela, não chegou perto, mas ele ouvindo ela cantando, tirando leite, cantando louvores a Deus. Aí voltou, e na hora do café ele perguntou para a freira mãe, seria a chefe, quem é essa mulher que canta lá no estábulo das vacas? Ela, em rápidas palavras, contou a história. Ele disse, chame ela para cá. Ela vai tomar café conosco. Não, mas ela chega do gado das vacas. Chame ela para tomar café conosco.
E ele se admirou tanto pelo dom de cantar e de servir, que 2 anos depois ela era a responsável internacional das freiras. Eu cheguei a conhecer ela pessoalmente. Sabe, irmãos, quando a gente lembra dessas histórias, e ela disse, bem claro, em Curitiba, no encontro que a gente teve pastores com freiras, ela disse, esse é o meu Deus, ele estava lá onde eu podia estar, e ele me deu forças. Ela não serve. Ao ser humano, muitas vezes, alguém não serve, mas para Deus é diferente. Esse é o Salmo 139, e esse foi o Salmo também motor da vida dela, o Salmo 139. E a gente sabe que muitas pessoas têm o Salmo 139 como um parâmetro na vida do dia a dia. Né? E aí entra aquele último hino que nós cantamos, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo a anunciar. E às vezes é diferente à noite já. Né? Então, irmãos, a gente lembra esses exemplos. Eu fiquei fascinado quando ela contou. Ela já era bem idosa quando eu cheguei a conhecer ela, mas isso faz quando Deus trabalha e quando nós deixamos Deus trabalhar. Tá? Quando nós deixamos Deus trabalhar. Irmãos, e hoje à noite nós podemos ir longe. O texto é bem complexo, de Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 11, é um texto extremamente complexo. Eu não vou entrar na complexidade teológica, porque se eu entrar na complexidade teológica, nós temos que abrir tantos textos bíblicos, e vai à noite, vai amanhã, e vai continuar outro dia também, de tanto fundamento teológico que esse texto tem. Mas eu quero abranger esse texto hoje à noite de uma forma bem leve para nós podermos entender. Mas eu quero começar, o tema seria a vida em Cristo exige. A vida em Cristo exige. Podemos transformar isso no nosso dia a dia. O meu emprego exige. O meu dom exige. Né? O meu trabalho exige. Você fez essa semana a entrevista. Então, na entrevista há exigências que a gente tem que responder. Se eu domino o conhecimento que eles querem que a gente tenha. Então, a nossa vida em si, ela tem exigências no dia a dia. Né? Então, nós precisamos estar atentos a isso que a vida nos exige. Então, a vida em Cristo também tem exigências. E aí eu gostaria de colocar o texto antes de ler. Ele fala bastante sobre a palavra pecado. E aí eu quero começar assim, para nós, o que é pecado? Eu já trabalhei isso várias vezes, de uma forma diferenciada, mas quando você pergunta a uma criança o que é pecado, matar, roubar, as primeiras coisas, para a criança isso é pecado. Nós sabemos que isso faz parte do rol dos pecados. Mas o pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Tudo. Tudo que me afasta de Deus é pecado. Então, não dá para definir o que é pecado. Mas o que me afasta de Deus é pecado. Ou seja, o pecado não reside na presença de Deus, ele não permanece. Mas olhando o Salmo 139, lá no final, quando ela leu, ela diz, a luz, ou seja, trevas e luz, são as mesmas coisas para Deus. Ou seja, a treva não existe na presença de Deus, porque o próprio Deus é luz. Eu falei nesses dias também, nós temos que ser sal e luz na terra aqui. E isso é muitas vezes difícil de entender, ser sal e ser luz. Mas a prática é o quê? Seja um bom exemplo. Não permita que aquilo que te afasta de Deus interfira na tua vida no dia a dia. Então, lembrando agora, irmãos, a vida consiste, se nós olharmos, ela consiste de resultados. A nossa vida consiste de resultados. Se não tem resultados em nós, ou nós não apresentamos resultados, automaticamente nós também não temos
uma concordância para continuar a caminhada. E aí a gente vê muitas pessoas param. Eles veem que a vida deles é um insucesso, eles não se sentem mais bem e começam a regredir. E aí a gente percebe que a doença mais moderna que nós temos é a depressão. Mas a depressão, ela já foi antigamente, ela foi ontem, é hoje e vai ser amanhã também. Então, quando a pessoa não tem resultados na vida, ela começa a regredir. E a regressão leva a pessoa numa profunda depressão. E nós sabemos as consequências, às vezes, de uma depressão que a gente vive, né? E por isso nós temos a psiquiatria e tudo aquilo a mais. Mas um outro poder também, os resultados da nossa vida, eles podem ser positivos e podem ser negativos. Então, como é que eu vou escolher agora o resultado na minha vida? O que a vida cristã exige de mim? Ela, se você olhar, ela exige o positivismo, não é isso? É muito difícil você querer conversar com alguém que está tão aparelhado na sua vida de olhar, ele não percebe que muitas vezes o negativo é uma lição para caminhar no positivo. E olhando através da Bíblia, Deus trabalhou assim com o seu povo. Ele trabalhou com os patriarcas dessa forma, trabalhou com Moisés, trabalhou com Josué, trabalhou depois com Caleb, e assim por diante. Se olharmos para Davi como um pequeno exemplo dentro disso, que é um grande homem, referência bíblica, Davi, ele teve muitos lados negativos. Muitos lados negativos. Mas esses lados negativos fizeram ele refletir para caminhar ao lado positivo. Porque ele percebeu que caminhar no negativo estaria se afastando de Deus. Mas aí ele volta para o caminho certo. Então, a vida em Cristo, ela tem em nós também lados positivos e lados negativos. Só que nós não podemos dar o peso ao negativo. Nós temos que saber que com ele que temos que trabalhar. E aí vem, irmãos, olhando esses lados negativos e positivos, é você que vai escolher. A gente pode orientar, a gente pode falar, a gente pode conduzir, de repente é um caminho, mas a caminhada é cada um. E me faz lembrar, irmãos, numa formatura de 2º grau, a diretora da escola pediu que eu fosse o orador da formatura pela escola. E aí eu disse para ela, mas como é que a senhora deseja que eu dirija essa oratória para os alunos, para os pais? E eu disse, Sr. Moacir, o senhor é inteligente. Deixe-se conduzir por conhecer esses alunos, porque todos eles eram meus alunos e também eram coordenados por mim. E dentro desse grupo de alunos, tinham 16 alunos que eram os retardatários nas salas. Eles reprovaram desde o 4º ano primário na escola. E nunca mudaram de escola, sempre ficaram na mesma escola. Aí, entre esses grupos de 16 e 17 anos, haviam quase 800 formandos. Mas dentro desse grupo todo, haviam 16 acima de 20. E esses retardatários, eles se envergonhavam de estar entre esse grupo jovem, porque eram vistos como os tais, que eram reprovados. Mas aí um destes jovens me faz lembrar, escolher o seu resultado. Ele veio para mim 2 ou 3 dias antes da formatura e disse, Moa, eu não vou com os alunos na UniAselv. A UniAselv, ela abriu as portas para fazer palestras sobre trabalho.
a escolha para entrar na faculdade. E aí a formatura já era programada e depois a formatura ainda tinha mais 2 semanas de aula. Era só para encher linguiça. E aí eu disse, eu não vou. Então a gente tinha que trabalhar com esses terceirinhos para dar certo. Eu disse, não, você vai sim. Eu não tenho capacidade para estudar na faculdade. Você tem sim. Você precisa escolher o que você quer fazer. Encurtando a história, ele acabou aceitando o desafio. E lá nas palestras e nas visitas às indústrias, e eles trazendo as suas maneiras de achar a sua função, seu dom, ele escolheu a mecânica. A mecânica. E se tornou um baita de um mecânico de bicicletas em Indaial. É uma referência. Então, quando nós escolhemos nossos resultados, que é uma coisa muito pessoal, nós envolvemos a coletividade das outras pessoas. A coletividade. E essa coletividade, ela também pode definir em nós a escolha eternidade. A eternidade. E essa liberdade de escolha é Deus que nos dá. Ele abre o caminho, ele mostra o caminho que nós temos através da palavra, e você sabe o que vai fazer. Você escolhe o que você quer fazer. Se você caminha na escolha do insucesso, você vai viver sempre de cabeças para baixo. Eu, aqui nesse nosso trabalho, que ainda não tinha feito essa pergunta, mas outra coisa eu já fiz. Por que a mãe do porco anda de cabeça baixa? Como? A mãe do porco? É. A minha mãe sempre dizia, não anda com a cabeça baixa, é porco. Por que a mãe do porco anda de cabeça baixa? Porque não tem pescoço. Não, porque a mãe dele é uma porca. Porque a mãe é uma porca. Aí está a questão de nós escolhermos, através da palavra, se eu vou seguir que é vida em Cristo, ou eu vou seguir aquilo que leva à morte eterna, que não é Cristo. E aí esse texto de Romanos, que tem tanto material teológico, e tira disso agora, desse contexto e desse texto, algo para nós digerirmos em nossa vida do dia a dia na praticidade. Porque teologia está tão cheia no mundo, se você olhar, a teologia está cheia no mundo, porque teologia é uma filosofia também, né? E a filosofia não existe sem teologia, e a teologia não dá para entender sem a filosofia. Então, é muito complexo. Então, dentro desse contexto, eu vou ler agora o texto, e aí nós vamos ter 3 palavras básicas dentro desse texto, que é um contexto. E aí vamos ler então Romanos 6, capítulo 6, verso 1 ao 11. E depois vou ler ele de novo dentro do contexto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que será a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele moremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Saberemos de que,
havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, que esse texto nos possa ser assim, como um parâmetro de saber que o pecado nos conduz à morte. É o afastar de Deus. Tá? E a morte eterna, nós sabemos que ela perdeu todo sentido de vida. Né? Vem o julgamento e acabou. Mas para nós estarmos dentro desse texto e o contexto da morte e da justificação, Cristo morreu por nós, nós somos semelhantes a Ele e fomos vencidos no batismo. É um testemunho o batismo. Você batiza, você vai lá embaixo, você sobe. Então tem tudo uma simbologia esse texto. Mas eu coloquei para nós a primeira palavra dentro desse texto, para o contexto, é crer. Crer o que Cristo fez por nós. É crer como Deus age através de Cristo em nossa vida e como Ele abriu a porta para o ser humano se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. E como podemos caminhar nessa reconciliação no poder do Espírito Santo, que é Ele que nos dá força para caminhar nesta jornada. Então, o crer. Eu quero usar um exemplo muito prático. Nós que temos filhos pequenos, às vezes colocamos em cima da mesa, ou ele está em cima de uma cadeira, e ele se joga para o pai. Ele não pensa que o pai vai deixar cair. Ele pensa a segurança que o pai dá para ele nos braços. O pai não vai permitir que eu caia. O pai vai me segurar. Ele vai me defender. Esse é um pequeno exemplo para entender o que é crer. Eu estou vivendo sabendo que Deus está com as suas mãos me segurando. Salmo 139. E a sua destra me segura. Se fosse colocado ali a palavra, a mão direita de Deus me segura, a gente iria entender mais fácil. Então, destra, para muitos pensam, destra é a fronte de Deus. Não, é a mão direita de Deus que me segura. Ela me segura. E eu posso crer nisso. E aí, irmãos, todos os corações das pessoas têm necessidade de crer. Todos os corações. Por mais ímpio que seja a pessoa, afastada do caminho de Deus, da palavra de Deus, ou do crer em Deus como Deus único e verdadeiro Criador, ele crê em alguma coisa. Não há homem no mundo que viva sem crer em algo. Todo ser humano tem alguma coisa a crer. É interessante, o animal, ele conhece o dono e ele vem com alegria ao encontro do dono. Ele tem confiança que o dono o está aceitando como ele é um animal. E ele tem carência de receber um carinho. Tem carência. Então, o animal sabe que o dono, ele gosta dele. E nós, como seres humanos, sabemos que Deus nos ama porque nós cremos nele. Então, todo ser humano tem dentro de si o sentimento de crer. Então, crer. Mas aí vem agora, crer em quê? Em algo. Ou em alguém. Isso é o comum no mundo. É o comum no mundo. O ser humano precisa crer em algo ou em alguém. Agora nós temos muitas as ondas tecnológicas
com a nova descoberta dos planetas, né? E vem agora uma nova forma. Sempre o mundo científico procura o buraco negro no mundo. Mas com toda essa nova metodologia, esse satélite tudo que procurando, não encontraram nessas novas descobertas o buraco negro. São milhões de anos de luz, não dá para entender milhões de anos de luz, que tem planetas sobrevivendo. Já? E beleza esse planeta. Mas é interessante, mudando a rota desse telescópio, descobriu que fora desse contexto está o buraco negro. Essa semana eles mostraram o buraco negro. Então, irmãos, o ser humano, ele acaba se envolvendo nessa tecnologia e crer em algo. Crer em algo. Só que nós sabemos na Bíblia que Deus já estava falando sobre tudo isso. Porque Ele é o dono de toda essa criação. Ele é o dono. Quando Ele falou para Abraão, você vai ser um pai como as estrelas do céu. E aí vem agora a tecnologia diz que tem estrelas em formação. Mas não tem a formação de novas pessoas caminhando na fé? Então percebe como crer em algo. Paulo aponta para Cristo. Nesse texto, ele aponta para Cristo. Ele fala aos romanos, pensem, os romanos na época eram um grande centro político, econômico, governamental do mundo, era o poder. Nós sabemos que esses romanos naquela época já chegaram à China. Seguiram a rota da seda e dominaram a China. Romanos. Então, era um poder do mundo. Os romanos criam que eles eram os tais. Por isso, os Herodes deles eram depois colocados como deuses. Por essa razão, Herodes não permitiu que pudesse nascer um novo rei fora de Roma, porque ele era o rei. Ele era o Deus. Aí fez a matança dos meninos de 2 anos para baixo. Então, irmãos, Paulo aponta para Cristo nesse texto. E ele aponta que Cristo é a transformação do crer. Também na nossa vida. Se nós lembrarmos como o nosso crer em Cristo transformou a nossa vida, é da água para o vinho, como a gente diz. O crer que o apóstolo Paulo aponta para Cristo transforma a nossa vida. Então, o crer é a base dentro do Cristo. E isso faz nós cremos e nos emergirmos em Cristo. E esse emergir, ele é simbolizado aqui nesse texto como batismo. E nós sabemos que o batismo nada mais é do que o nosso testemunho do corte direto do mundo. Do corte direto do mundo. E esse testemunho é feito para que as potestades deste mundo percebem, eu estou fazendo um corte na minha vida. Eu começo a crer naquele Cristo que morreu por mim. Aquele Cristo que ressuscitou por mim. Por isso o apóstolo Paulo diz, na semelhança da ressurreição de Jesus e na semelhança da sua morte. Porque a morte não tinha poder sobre Jesus. Então, crer nesse texto é algo muito importante para a nossa vida. Aí vem do versículo 1 ao 4 que eu leio para fechar esse pensamento. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, ou no pecado, nós os que para ele morremos. Porque nós deixamos o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo,
Jesus, fomos batizados na sua morte. Aquele simbolismo que o apóstolo Paulo fala para os romanos. Irmãos, lembrando aqui, nesse contexto, Paulo não tinha ainda estado em Roma. E ele leva tão fundo o crer a esse povo. E o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando ele fala novidade de vida, é o teu crer todos os dias. Ele te indica vida amanhã, ou seja, a vida eterna. Essa é a novidade de vida que Cristo veio para o mundo na época e ao mundo de nós hoje. É o crer nessa novidade de vida que é Jesus Cristo. E o segundo pensamento, irmãos, é pertencer. Ele foi muito interessante hoje, quando ela disse, fazemos agora 3 anos de casado e ainda não conheço o tal do Eliseu. Tá? Irmãos, é muito interessante a questão do casamento. Antes do casamento, a gente só se vê bem arrumado, não é isso? Bem arrumado, cabelo dourado. A gente já sai, não, preciso olhar no espelho para ver se o meu cabelo está no lugar certo. Aí a gente olha na roupa, a gente olha no sapato, se nunca a gente engraxou, mas aí a gente engraxa o sapato. Pessoal, a gente só se vê bem arrumado. De preferência, sempre volta em uma roupa nova, e para ganhar um elogio. Então, é muito engraçado isso. Mas quando a gente casa, a gente cheira o bafo, todo descabelado, e tudo aquilo, e a gente olha, é esse trombolho que eu casei? É muito engraçado isso, irmãos. Então, e aí é que vem pertencer a alguém, não é só pertencer no pleno do bom, é pertencer em todas as circunstâncias. Aí volta o exemplo que eu contei daquela freira na Europa, porque ela pertenceu ao servir, porque ela tinha certeza que ela veio para servir a Deus. E aí eu quero concluir o que ela ainda falou para a responsável das diaconisas. Se Deus não tem um lugar para mim aqui, eu peço a Ele que Ele me dê um lugar no estrado das vacas na eternidade. A esse ponto ela se sentiu útil. A esse ponto ela sentiu que ela pertence ao povo de Deus, seja onde for, eu vou servir ao Senhor, e nem que seja no estado das vacas. Então é isso, pertencer. Ele tem algo muito profundo dentro de nós, mas muitas vezes nós não gostamos de pertencer a alguém. Nós queremos estar livres, e essa liberdade que a gente quer muitas vezes nos leva aos caminhos errados. Às vezes nem no caminho, às vezes só pensar nesse sentido. Então, pertencer. Aí eu quero completar essa palavra para nós dentro desse contexto. Todos os corações das pessoas necessitam experimentar comunidade de família. Espera. Necessitam experimentar comunidade de família. Como é que nós podemos colocar isso aqui dentro desse texto? Antes de continuar a explicar isso, eu vou ler o versículo 5 ao 8. Preste bastante atenção, acompanhe a sua leitura. É exatamente esse pertencer a uma comunidade de família. Veja bem, porque se formos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Unidade. Juntos. Sabendo isto,
que foi crucificado com ele o nosso velho homem. 2 na cruz. Cristo e o meu velho homem. Percebem? Continuando. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O pecado em mim e eu no pecado. 2 novamente. Mas aí ele diz, e sirvamos o pecado como escravos. Uma forma coletiva já. Continuando no versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado no pecado. Vocês percebem novamente a morte e o pecado. Continuando, o versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aqui está a chave do final. É o coração humano, quando ele sabe que ele pertence ao bom, à vida que é Cristo, ele não tem do que temer. Ele não precisa ter medo do pecado que caminha do nosso lado. Vocês sabem que tem companhias até a morte. O pecado é uma companhia na vida do ser humano. O apóstolo Paulo disse isso bem claro. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Porque a carne é fraca. Mas nós somos fortes, pessoal. Não é isso? Pinóia para a carne. Mas a carne é mais forte. Ela quer que nós cedemos aos desejos da carne. E não aos desejos cristãos ou aos desejos com Cristo. Então, vejam bem, irmãos. O ser humano, ele deseja pertencer a alguém, mas ao mesmo tempo ele quer ter a sua liberdade. E normalmente desse querer a liberdade, ele sai caindo. Ele vai dando um tiro pela culatra. Alguns dizem um tiro no pé, para sentir a própria dor. Do erro e da companhia. E aí eu quero colocar ele junto para nós. Paulo, agora eu volto para o texto com Paulo. Paulo, através de Cristo, ele aponta, através de Cristo, não pertencemos mais à morte, e sim à vida. Essa é a chave básica que Paulo tem dentro das suas cartas paulinas, essas 13 referências no Novo Testamento. Ele aponta para cada pessoa, para nós, hoje ainda, que através de Cristo não pertencemos mais à morte, e sim à vida em Cristo. Então, quando Paulo lá em Coríntios, eu falei esses dias um pouco com o Antônio sobre a questão ceia isso. Se a gente olhar esse capítulo, ou seja, o 1 Coríntios, é uma carta pesada, é lambada para tudo quanto é lado. Parece que Paulo pegou um cabo de vassoura e quis meter pau em todo mundo lá. Mas a segunda carta de Coríntios, ela já vai dentro da forma aconselhamento, indo com Cristo, caminhando com Cristo. E na primeira carta ele detona muito. Mas de repente, lá no final da carta, capítulo 15, Paulo, ele já dá a referência para 2 Coríntios. Mas graças a Deus que temos vitória em quem? Em Jesus Cristo. E aí ele pergunta, morte, onde está o teu aguilhão? Percebe? Paulo termina essa carta de Coríntios desafiando e perguntando, morte, onde está o teu aguilhão? E aí a palavra aguilhão é algo muito interessante. Ele vem, antigamente, no Velho Testamento, também ainda no Novo Testamento, morte significava escuridão. Escuridão. E os inimigos dos reis, né, nós sabemos aí depois, os persas, eles tinham mais, e também os romanos, mas mais os persas, o inimigo do rei, eles tinham uma estátua, também de um homem, mas ela era regulada para atingir com aguilhão os olhos. Então a pessoa era colocada lá dentro, o inimigo de político, colocado lá dentro, se fechava a porta e regulava até a altura dos olhos, e ali eram espolões de aço que entrava dentro dos olhos,
E esses espolões eram de cobre. E vocês sabem que cobre tem zinabro, não é isso? E zinabro conduz à morte, infecciona. Então, as pessoas sabiam que agora estão na escuridão. A morte é escura. Então, os inimigos eram escurecidos para não mais guiar aos oponentes. E o apóstolo Paulo fala e pergunta: morte, onde está o teu aguilhão? A espora dos galos, que é proibido, mas está sempre acontecendo ainda. A espora do galo também tem um aguilhão de aço, que seria de cobre, para brigar com outro galo. Ela é acoplada na espora cortada, atinge em cima, e ele é uma agulha desse tamanho. E mata o galo. Chega até a furar a cabeça, ou o pescoço, e o galo acaba morrendo depois, porque infecciona. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca ali. Então, o que ele coloca? Ou você pertence à morte, que permitiu o pecado ser propriedade sua, você pertencer ao pecado, ou você pertence à vida. E Paulo dá essa ênfase: morte, aonde estás? Porque nós temos vida em Cristo. Nós temos vida em Cristo. Por que nós choramos quando alguém morre? Nós não choramos pela morte só dele, nós choramos só pela ausência dessa pessoa em nosso meio. Essa é a razão do choro. Porque para um cristão a morte é uma vitória, porque ele passa para o lado do descanso eterno. Então Paulo coloca isso: ou você pertence à morte, ou você pertence à vida. Mas ele dá a ênfase: não pertença à morte, pertença à vida em Cristo Jesus. Porque vida só em Cristo, não tem vida fora de Cristo. E um terceiro pensamento para terminar, os irmãos, é tornar-se. Primeira palavra é crer. Segunda palavra é pertencer. Então aí entra esse pertencer em família. Em família. Família cristã. E a terceira palavra dentro desse contexto é tornar-se. Todos os pais desejam que os filhos se tornem em algo, não é isso? Nós desejamos que a Igreja do Canal se torne algo constante. É um desejo. Você vai na escola, você tem a esperança de tornar-se alguém formado na escola, não é isso? Você tem a esperança de se tornar um bom funcionário de uma empresa que você escolhe trabalhar. Ou, se você não escolheu essa, mas você precisa trabalhar, mas você vê de repente lá dentro dessa empresa há uma afinidade para você e você se torna um empregado exemplar. E chega lá depois ser aquela pessoa especial na indústria. Lembra aquele senhor que trabalha 80 anos numa firma só em Brusque? Já foi condecorado várias vezes, já na política, nunca foi político, mas este homem, ele se tornou o quê? Uma família dentro do emprego. Mas ele encontrou lá dentro em tornar-se um exemplo para todos que estão entrando até os dias de hoje. E ademais, esse homem é um homem de fé. É um homem de fé. E, então, é isso. E aí, complementando, todos os corações das pessoas precisam crescer, melhorar, atingir os seus potenciais. Versículo 9 ao 11. Eu leio e depois nós vamos delinear esses pensamentos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Continuando, verso 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver,
vive para Deus. Vocês percebem? O pecado é a condução da morte eterna. E em Cristo nós conduzimos a vida eterna em Deus. Deus não é morto. Deus é vida. Né? Por isso estamos com vida. E aí, continuando o versículo 11. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, desculpa, 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí eu quero delinear um pouco. Todos os corações das pessoas precisam. E aí agora vem uma aplicação pessoal nossa. No falar, analise e medite. O que a gente precisa? Primeiro ponto dentro deste pensamento é crescer. Quando os pais têm uma criança e ela não cresce, os pais é uma preocupação. Quando nasce uma criança na família, ela é anormal. No começo, a criança pequena tem todo o apoio, mas ela se torna uma preocupação quando ela é grande. Eu tenho um vizinho assim. A mãe disse: pequeno, nós todos carregamos essa criança, cuidamos. Hoje que é grande, ele se tornou um peso que não dá mais para carregar, e grita o dia todo. Hoje eles chamam minimamente 70, 80 vezes mãe, mãe. O nome de mãe é doce, é muito bom, mas quando é repetitivo dessa forma, se torna um peso. Chega, não consigo mais ouvir essa palavra. Então, nós precisamos crescer. E aí é que vem o que o apóstolo Paulo coloca para os romanos, também aos coríntios, depois aos efésios, aos gálatas, a importância de crescer. E aí é uma coisa interessante que ele diz para Timóteo: examine as Escrituras. E eles não tinham o Novo Testamento ainda. A história de Jesus não estava ainda registrada na época de Timóteo. Não estava registrada. E ele diz: examine as Escrituras. Vai no Velho Testamento. Lá você encontra. E era o comum mais, era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, e depois os profetas e os salmos. Os outros livros não estavam ainda tão bem compilados para o povo poder ter a leitura. Mas Paulo diz para Timóteo: examine as Escrituras. Você examinando as Escrituras, você acaba crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus significa, em outras palavras, você não compartilha mais com o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. A palavra nos conduz ao caminho de Deus, aonde o pecado não tem lugar. Cresça. É uma decisão que o apóstolo Paulo coloca dentro desse contexto. É sua escolha, é nossa escolha individual. Individual. E a segunda questão é melhorar. Dentro desse texto, para viver com Deus e ter vida em Deus, nós precisamos melhorar o quê? Melhorar esse antigo, esse velho homem, que tem os desejos que o apóstolo Paulo, ele mesmo menciona: aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Agora imagine Paulo colocar isso de uma forma tão clara na carta, na escrita, e ele aqui agora coloca para nós precisamos melhorar. Melhorar o quê? No caminhar com Cristo, no caminho com Cristo, aquilo que é certo para a gente viver o certo. Não mais compactuar com o pecado. Uma outra palavra dentro desse contexto está atingir. Nós temos o crescer, nós temos o melhorar e o atingir. O atingir, normalmente, atualmente é muito usado, atingir metas. Não é isso? Atingir metas. Qual é a meta do cristão? Paulo diz: a perfeição em
Cristo. Essa é a meta do cristão, o atingir. Você cresce no conhecimento da palavra, você melhora no caminhar com a palavra e você acaba atingindo a meta de caminhar com Cristo no dia a dia. Então, você vai se fortalecendo. E esse fortalecer tem uma outra palavra que eu coloquei junto: potencial. E o potencial a gente pode definir. Cara, eu gosto de ouvir essa pessoa pregar, gosto de ouvir essa pessoa falar, eu gosto de ouvir essa pessoa cantar esses hinos. Isso é um potencial, ele faz parte do testemunho. Mas o testemunho, ele vem pelo crescimento em Cristo, ele vem pelo melhorar a vida em Cristo, atingir o melhor da vida para Cristo, e você tem um potencial no testemunho. E aí, irmãos, para terminar, esse potencial, ou seja, esse crescer, esse melhorar, esse atingir na potência cristã, caminhar com Cristo, é uma ação única, exclusiva do Espírito Santo na nossa vida. É o poder do Espírito Santo que faz com que nós possamos atingir essas metas. E é o poder do Espírito Santo, esse poder é o que nos dá a força para crer, a força para pertencer a Cristo e a força para tornar-se um exemplo na vida até a morte. E aí tem uma outra palavra ainda, esse poder do Espírito Santo. Nessas palavras nos dá o acesso à graça de Deus, conforme o versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Esse versículo, ele define bem claro a graça de Deus que está lá. E a graça é algo que nós não merecemos. Mas Deus dá essa graça a nós porque Cristo se fez merecedor por nós. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Por isso Paulo diz, semelhantemente como morremos, também ressuscitamos com Cristo. Então, acesso à graça nos leva aonde? À proximidade de Deus. Percebe, irmãos, crer, pertencer nesse contexto e tornar-se próximos de Deus. É isso que Deus está nos oferecendo para uma nova semana de vida, para um novo domingo, para uma nova jornada na nossa vida. E quando o Hilton hoje me colocou, ele me perguntou, alguém tem alguma coisa a colocar, um testemunho daquilo? Que nós estamos com saúde. Mas aí eu volto dentro daquilo que o Hilton colocou, que nós temos a graça de poder orar por quem está doente. Percebem? E esses nossos irmãos que estão doentes, todos pediram para orar por eles. Percebam quanto isso tem uma importância na vida. Aí eu volto na palavra básica no começo. A vida em Cristo exige estar próximo de Deus. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, porque ele estava próximo de Deus. Próximo de Deus. E mesmo assim ele disse, Pai, se for possível, passe de mim o cálice. O cálice que representava ali a palavra morte. A morte não que ele ia morrer, mas a morte que naquele momento carregou todos os pecados nossos sobre ele. Esse foi o peso de Jesus. O nosso, o meu, o teu pecado. E aí eu volto novamente, irmãos, crer, pertencer e tornar-se
próximo de Deus. Que Deus possa nos abençoar essa semana com essa palavra. Irmãos, tentem ler esse texto em casa e lembrar dessas palavras. Aí a gente vai pensar, mas é tão complexo, mas isso está lá dentro, tão claro dito para nós, que nós temos nova vida em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tá? Que Deus possa estar nos abençoando. Vamos ainda orar. Pai Celestial, muito obrigado por Tua palavra. E obrigado que ela foi tão clara para nós, o fato de estarmos crendo em Ti. O fato de estarmos pertencendo a Ti, Senhor. E o fato de nós nos podermos tornar semelhantes a Ti. Porque o Teu poder, o poder do Espírito Santo, Ele nos dá toda essa liberdade e esse poder de sermos próximos de Ti, próximos do Pai. E sermos assim chamados filhos Teus. Que nos tornasses filhos Teus através de Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por esse momento de meditação e obrigado porque nós podemos estar juntos. E Senhor, eu quero incluir nesse momento os nossos irmãos que não puderam estar hoje à noite aqui, que estão adoentados, desde o menor que é o Arthur até o mais velho dos nossos, que Tu possas estar junto com cada um, lembrando também da Vitória que está no retiro, que ela possa aproveitar em ouvir a palavra e se manifestar positivamente para a Tua palavra, para crescer em Ti, como ela tem sido um testemunho, Senhor. Assim também esteja conosco, para podermos entender que morremos contigo, mas ressuscitamos para a vida e vida eterna contigo. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, irmãos.